Boa noite, gente. Sou Erivelto Reis e vou conversar com Marvel Câmara. É o 36º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Dá o conta da Marvel Câmara. Opa, Oi, Marvel. boa Boa noite. noite. Vê se melhorou aí o eco. Vamos lá. Testando, testando. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ok, tá tudo ok agora. Ah, ótimo. Então, agradecer a você pela presença, pela participação no projeto. Falar da minha admiração, que é uma admiração que tenho nutrido ainda à distância, né? Eu não conheço você pessoalmente, mas acompanho teus textos no Jornal Rascunho, li seus livros, né? Vejo a maneira como você se movimenta no meio acadêmico, no meio da crítica literária, entre os escritores, e lançando também uma obra, agora recentemente, um romance, o seu primeiro romance. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Então, agradeço a você pela participação no projeto e abro espaço para suas considerações iniciais. Prazer todo meu, meu caro. Estou muito feliz de estar participando desse projeto para poder falar sobre o filme da minha vida, da nossa vida. Vamos lá. Então, deixa eu fazer a pergunta que é tradicional aqui no projeto, fazer como tenho feito aos outros convidados e convidadas. Marvel Câmara, como é o filme da sua vida? Como é o filme da minha vida? Ao lado dos meus alunos queridos, dando aula de língua portuguesa, de literatura, redação, participando com eles ativamente aí na construção de conhecimento, estabelecendo esse exercício da cidadania, porque muitos desses jovens nem sabem exatamente por que estão estudando língua portuguesa comigo, mas no meio do processo eles entendem, na verdade, a importância, né, de se estudar a linguagem, ter um maior conhecimento, um maior domínio, uma maior proximidade com a nossa língua materna. Enfim, acho que o filme da minha vida está ao lado dos meus alunos. Eles que são Incrível. eles que são um grande sopro de vida em minha vida. Tem um Xandão aí, que é meu aluno querido. Estou vendo o Natan. Tem uma galera acompanhando você aqui. Tem alguém dizendo aqui no chat, é brabo. Deve ser você que é brabo na língua portuguesa, na literatura, é fera. É o Xandão, meu aluno querido. Bacana. O Marvel, eu tenho acompanhado você, você começou falando, né, do teu trabalho como professor, e você tem uma coisa que é maravilhosa, assim, que eu acompanho, né, a gente está na mesma rede social, eu sou, já disse aqui, um admirador, né, tenho reforçado isso publicamente nesse projeto e ao longo desse nosso contato para conseguir produzir esse encontro, essa minha admiração pelo teu trabalho, e vejo que você tem uma coisa super carinhosa com os teus alunos, que é dar sempre um feedback das aulas, né? E também nesses feedbacks vejo que você é um professor muito amado, muito querido e muito atento, né, à formação dos seus alunos. E sei que você escolheu falar de um filme que é um clássico, que é o Juventude Transviada. Exatamente, Juventude Transviada. Rebel Without a Cause. Ó, edição de colecionador e tudo aí na tela pra gente. Não consigo te escutar, Erivelto. Oi, tô te ouvindo. Eu perguntei a você sobre o filme, né? O Juventude Transviada. Queria que você falasse sobre esse filme. Que eu falasse Me que ouve? tô te ouvindo. Como ele apareceu em minha vida, é isso? Isso. Por que você escolheu? Qual é a relação que esse filme tem na tua vida? Qual a importância dele para você? Então, eu conheci o Juventude Transviada, Rebel Without a Cause, né? O título, o verdadeiro título, né? Em inglês, Rebelde Sem Causa, quando eu tinha mais ou menos uns 18 ou 19 anos, né? Eu me vi na tela, na verdade, sendo essa figura personificada que ficou James Dean no cinema e tal, essa figura do rebelde sem causa. Não que eu tenha essa época, ainda sou jovem, né? Mas não tão jovem quanto naquela época, né? Mas eu me vi
dentro de toda a subjetividade que o James Dean, junto de seus amigos, da Natalie Wood e o Sam Neill, eles viviam dentro daquele contexto, né, pós Segunda Guerra Mundial, não sendo entendido pelos seus pais, né, pelas suas famílias, sendo vistos, na verdade, como rebeldes, né, como figuras que fugiam, na verdade, dos valores ali, eram quase que anarquistas e tal, quando, na verdade, essa rebeldia que essa sociedade norte-americana via sobre eles, né, sobretudo os adultos, essa rebeldia que esses adultos viam, na verdade, se tratava de uma sensibilidade muito grande, né, de uma lacuna que eles sentiam muito grande com relação à própria família. Um diálogo que eles pouco teciam com seus pais, uma certa vulnerabilidade, uma fragilidade muito grande que eles sentiam ante o mundo dos adultos e, ao mesmo tempo, um medo de ser adulto, né? Então, na verdade, esse filme ele me foi muito importante porque são jovens que, de alguma forma, eles não se sentem parte daquele contexto, né? Eles acabam se personificando de pessoas duras, embrutecidas e tudo mais, quando, na verdade, entrando mais no aspecto subjetivo dessas personagens, tudo que eles queriam, na verdade, era a atenção dos seus pais, né? Uma proximidade maior. Eles tinham uma carência, uma ausência pela figura patriarcal, né? Tanto a Natalie Wood quanto o Sam Neill e o James Dean tinham esse problema muito grande com a figura patriarcal, né? E eles estabelecem entre si, né, esses três personagens em específico, eles se tornam amigos no decorrer do filme e eles constroem uma própria família a partir dessa amizade, né? O James Dean acaba sendo essa figura do pai para o Sam Neill, né? A Natalie Wood, que passa a namorar o Dean, também acaba exercendo essa figura da mãe. Existe um jogo ali, um contraste entre a juventude, né? Entre o final da juventude e início da maturidade, porque a gente está falando, na verdade, de um filme que foi lançado na década de 50, né? Então, os valores eram outros, né? Um jovem de 20 anos de idade, ele já se tornava adulto, né? Muito cedo. Hoje em dia, estava até assistindo há poucos dias, um neurocientista falando que, na verdade, a adolescência pode ir até os 27, 28 anos de idade, né? Em outros tempos, essa questão da juventude ela ia até os 16, até os 17, você tinha depois que casar, tinha todo um roteiro, né, a se seguir. Mas eu acho que eu me vi nas telas justamente por ver essas representações de pessoas que de alguma forma não se sentiam parte dos lugares em que eles estavam inseridos, eles não se sentiam parte da escola, eles não se sentiam parte do próprio seio familiar, eram julgados muito mal pela família, né? A família achava que eles eram rebeldes e que não tinham uma causa propriamente dita, porque eles estavam inseridos num ambiente de classe média, né? Sendo que eles eram figuras muito, muito, muito frágeis, com muitas lacunas, com muitos problemas, na verdade, e eles só queriam, na verdade, serem ouvidos, né? E eu me vi, eu falei, poxa, caramba, estão falando sobre alguma coisa que eu conheço aqui, calma aí, né? Eu tive muito essa rebeldia na juventude, mas, como eu disse, não era uma rebeldia no sentido de dar problema aos meus pais, nem nada disso, mas talvez de uma falta de comunicação, uma incompreensão, um sentimento de não lugar a um mundo, né? Quer dizer, eu não era a figura popular da escola, então eu me vi nessas três figuras, não só na figura do James Dean, né, que é o protagonista, mas também da Natalie Wood
e do Sal Mineo. E o mais interessante é que tem um diálogo específico da Natalie Wood, que ela fala para o James Dean, que ninguém é aquilo na sua essência quando se está ante ao público, né, ante a outras pessoas e tudo mais. Quer dizer, a gente veste sempre as nossas personas, a nossa máscara, quando a gente está diante de um público, diante de determinados grupos e tudo mais. Era exatamente o que ela fazia. Ela se mostrava ser uma menina durona e tudo mais. Ela era popular da escola, sendo que ela tinha os mesmos problemas que o James Dean tinha. Não só o James Dean, como o Sal Mineo, né? Que é essa coisa de não se sentir pertencida, né? E é até uma dificuldade de comunicação com a família, um sentimento de carência, um medo de se tornar adulto. Enfim, acho bem interessante esse filme. Acho que todos os jovens, né, da década de 20 do século 21 deveriam assistir, porque apesar de ser um filme muito marcante, né, que mostra muito essa questão da moda dos anos 50, com as lambretas e tudo mais, né, com os carros de época, aquelas jaquetas maravilhosas, o cabelo, o tupete, mas eu acho que o sentimento do jovem do século XX para o século XXI é o mesmo, mas na verdade em todos os séculos. A gente vai para o século XXII, eu não vou estar aqui, né, mas esses sentimentos eles são universais, independente de qual momento histórico você está vivenciando. E eu fui esse jovem, né? Eu fui esse jovem. Talvez não tão rebelde quanto o James Dean, mas tendo essas fragilidades emocionais, né? Sentindo muita insegurança. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas eu fiquei só com uma dúvida, queria que você falasse. Entre o James Dean e o James Joyce, existe o Marvel Câmara? Tem uma relação aí com a obra do Joyce, que você vê, está ligada ao filme que você gostaria de comentar? Com certeza, com certeza. E essa relação, né, com essas duas figuras está justamente, né, nessa questão do estranhamento, né? Esse estranhamento de existir, de estar no mundo, né? Quer dizer, quem eu sou, né? Para onde vou, estou aqui, mas como é que é isso, né? Eu acho que desde sempre eu senti essa sensação de estranhamento, né? De não pertencimento. Quer dizer, eu moro em tal lugar, mas eu não me sinto pertencido a esse lugar. Eu estou nessa família. Quer dizer, com relação à minha família, eu já senti, em parte, lá nos 18, 19 anos, essa coisa de não pertencer. Hoje não, hoje, graças a Deus, está tudo ok, né? Mas sempre foi uma relação de estranhamento, né? Quer dizer, estranhamento entre o eu e o mundo, né? Ainda há pouco a gente estava conversando nos bastidores e você vinha falando sobre mim, etc e tal, e eu ficava te ouvindo como se eu ouvisse você falando de uma outra pessoa. Quer dizer, quem é essa pessoa? Quer dizer, por mais que o Marvel ele tenha amadurecido e tudo mais, né? E não seja o mesmo Marvel lá dos 18, 19 anos, mas essa sensação de estranhamento ainda me acompanha muito, né? Quer dizer, quando eu estou atuando em sala de aula, eu sou um, quando eu estou escrevendo sou outro, quando eu estou aqui eu sou outro. Então é sempre uma questão, é sempre uma sensação, na verdade, de estranhamento muito grande. É estranhamento e deslocamento, né? Porque minha vida também ela é acompanhada por deslocamentos, né? Tanto que eu estou numa cidade da qual eu também não pertenço, né? Que eu passei a morar há 3 anos, que é Rio das Ostras, né? Eu estou na região dos Lagos. Para quem não sabe, aqui é o norte fluminense. Sendo que eu venho da zona oeste do Rio, né? Lá no final da Avenida Brasil, em Santa Cruz. Então tem todo um percurso aí, né? Então eu continuo nessa coisa do não pertencimento, né? Quer dizer, eu estou em Rio das Ostras, eu não sou de Rio das Ostras, né? E essa relação ela é muito ancorada
na própria trajetória também do Joyce, né? Com esse não pertencer a Dublin, né? E ao mesmo tempo Dublin foi a grande âncora, né, de toda a sua obra literária, começando ali com o Dublinenses, Contos, Retrato do Artista quando Jovem, Ulisses e tudo mais. Ele fez com que, na verdade, a cidade de Dublin se tornasse conhecida no mundo todo, né? Construiu toda uma mitologia em cima da cidade, o Bloomsday, né, por conta do Ulisses. Então, acho que tem essa relação, né? Quer dizer, essa rebeldia, né, que é uma rebeldia muito fragilizada, não é essa rebeldia de você brigar com outras pessoas, etc. e tal, é uma rebeldia que denota uma fragilidade, sabe? Dentro dessas camadas todas existe muita fragilidade, muita sensibilidade, quer dizer, e o estranhamento. Agora, você nasceu em Santa Cruz e estudou, viveu parte da sua vida em Santa Cruz? Eu passei 29 anos da minha vida morando em Santa Cruz. É claro que depois que Santa Cruz é zona oeste do Rio de Janeiro, zona né? oeste do Rio de Janeiro. Zona oeste do Rio de Janeiro. Tem uma importância muito, muito grande pela via histórica, né? Dom Pedro I gostava muito do bairro de Santa Cruz e tudo mais. Ele ia sempre, inclusive. Tem a questão da Ponte dos Jesuítas, a questão do Matador, etc. e tal. Enfim, Santa Cruz tem seu passado histórico bastante rico, mas foi perdendo muito assim a notoriedade, etc. e tal. Então, hoje em dia, só aparece nos noticiários para falar de BRT que não está funcionando, trem, a violência nas favelas que há em Santa Cruz e tudo mais. Sendo que eu fiz o vestibular em 2007, eu tinha 17 anos, fiz o Enem e fiz a UERJ, passei nos dois, sendo que eu fui fazer comunicação na faixa, em Botafogo, né? Então aí eu fiz essa transição, né? Comecei a me deslocar da Zona Oeste para a Zona Sul, e aí foi um mundo à parte, assim, né? Acho que o meu primeiro contato, assim, na universidade que me fez sair um pouco da bolha, assim, né? Do Marvel que eu era até então, né? Fechado àqueles valores, aos costumes ali da periferia e tal, e me fez ver um novo mundo. E até na descoberta também de outras obras literárias, eu conheci a Clarice Lispector na faixa. Eu fiz comunicação primeiramente, né? Apesar de eu ter uma formação em letras, eu passei no vestibular de letras, mas na época eu não quis cursar, porque eu tinha um certo preconceito, né, com relação a ser professor e tudo mais. Meu irmão falava: Marvel, faça letras, você é um camarada ligado à escrita, à literatura e tudo mais. Eu não, quero saber de jornalismo e tudo mais, né? E detalhe, eu só escolhi, na verdade, a faculdade de comunicação pensando na minha carreira como escritor. Porque já desde muito cedo eu pensava o seguinte: bem, veja só, eu moro em Santa Cruz, moro numa periferia, eu não sou de uma família influente no meio literário, no meio intelectual e tal. A minha única maneira de me fazer conhecido é sendo jornalista, porque eu vou estar em contato com outros intelectuais, né, com críticos, com escritores, e ali eu vou começar a trabalhar, começar a fazer meu nome, para depois eu conseguir conquistar uma editora, etc. E tal. E isso muito novinho, quer dizer, sem ter nenhum tipo de conhecimento, nenhuma consciência sobre um meio literário, e acabou que instintivamente eu estava certo, né? Eu comecei primeiro na comunicação para depois eu me enveredar nas letras. E calhou de eu ter entrado numa faculdade muito literária, que é a faixa, né? Que é a faculdade Hélio Alonso. É uma faculdade tradicional aí no curso de comunicação social, mas é uma faculdade que dá muito valor às artes, né? Então foi ali que eu me liguei diretamente com a Clarice Lispector, que eu conheci James Joyce, Dostoiévski, né? Foi na faculdade de comunicação. Incrível. Fico pensando, você está contando, né, desse teu plano de carreira, vamos chamar assim, né, que você traçou para a tua trajetória, e vou fazer um recorte de um momento bem recente também da tua trajetória, que é quando você é convidado para a bancada do programa Roda Viva,
para entrevistar o Itamar Vieira Júnior. Quando você estava lá naquela bancada, quando você recebeu o convite, você pensou, caramba, meu plano de carreira deu certo? Então, quando eu recebi o convite para participar da bancada do Roda Viva, eu falei, caramba, não posso negar esse convite. Em primeiro lugar, porque eu sabia que se tratava de um momento histórico para a literatura brasileira, porque já havia um certo tempo que o Roda Viva não convidava escritores, né, para o centro da roda. Perfeito. Segundo, o fato de ser o Itamar Vieira Júnior, a quem eu entrevistei, eu fui na verdade, talvez eu possa estar errado, mas eu acredito que não. Eu fui o primeiro jornalista a entrevistá-lo, né? Assim que ele foi lançado com Torto Arado aqui no Brasil. Porque ele primeiro ganhou o prêmio Leia de literatura, foi publicado em Portugal, ficou... Primeiro em Portugal, é verdade. No Brasil não saiu nada sobre, enquanto ele estava explodindo em Portugal. Foi até uma conversa que eu tive com o Sérgio Tavares, ele disse, meu Deus, como é que pode? O primeiro brasileiro a ganhar um dos prêmios mais importantes da literatura, né? De língua lusófona, de língua portuguesa, e tipo assim, não houve uma nota, nada no Brasil, demorou um ano. E aí quando ele conseguiu um contrato com a Todavia para que houvesse a republicação, porém aqui no nosso país, eu conversei com o Rogério Pereira, que é o editor-chefe do Rascunho, né? Falei com ele sobre a possibilidade de eu entrevistá-lo, ele topou, pediu para que eu entrevistasse. E aí saiu essa entrevista dele, foi uma entrevista maravilhosa, né? Em que ele fala sobre questões étnico-culturais, sobre questão de militância, sobre política, sobre fazer literário, enfim. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro a entrevistá-lo, não tenho essa certeza, mas acredito que sim. Então ainda tinha um papel simbólico, né? Tinha essa sua presença naquele momento. Exatamente. Então, assim, tinha essa questão da importância de ver um escritor novamente como pauta do Roda Viva. Em segundo lugar, por ser o Itamar Vieira Júnior, que é uma pessoa que eu tenho um extremo carinho e respeito. Ele é um querido, realmente. E a terceira questão, o fenômeno, né? Porque há muito tempo a gente não tinha um fenômeno literário de mercado que está sendo até hoje o Itamar, né? O Itamar ele não sai dos mais vendidos, né? Quer dizer, ele é o novo Jorge Amado, né? Eu não gosto muito de fazer comparações com escritores e tudo mais, sendo que não tem outro autor representativo no momento. A gente teve um Chico Buarque e tudo mais, mas Chico Buarque vinha de uma carreira longeva como músico, né, como compositor. E o Itamar é um caso raríssimo, porque assim, eu conheço o Itamar muito antes dele se tornar um fenômeno, né? Quer dizer, o Itamar, o autor independente, né, e tudo mais, e aí do nada você vê o camarada se tornando uma ascensão ali, uma celebridade literária, participando aí de entrevistas na Globo News, na CNN, sendo pauta, por exemplo, do Roda Viva. E é um rapaz jovem, né? Porque, se eu não me engano, o Itamar Vieira Júnior deve ter, sei lá, uns 40, 43 anos no máximo. Estou chutando aí. Deve ter menos que isso, né? Então eu sabia que era um momento importante, né? Então havia essa questão, né, de ser um momento importante para a literatura brasileira de um modo geral, porque estava todo mundo assistindo, né? Obviamente. Era o Itamar Vieira Júnior, quer dizer, uma pessoa a quem eu entrevistei um ano atrás, e eu acredito que eu tenha sido o primeiro jornalista a entrevistá-lo, né? E, enfim, e por se tratar de um livro que tem como protagonistas aí figuras negras, né? Figuras que estão inseridas no Brasil profundo, quer dizer, figuras apagadas, né? Na memória e na realidade da nossa história brasileira. Então, assim, foi um momento épico. Eu falei assim, caramba, meu Deus, sabe? E é óbvio que eu topei de primeira, fiquei muito feliz, né? Eu nunca imaginei, eu sempre assisti o Roda Viva, desde pequeno, inclusive, né? Eu nunca me imaginei estando lá, então foi algo completamente assim, surreal. Quer dizer, para quem veio de Santa Cruz e tudo mais, né?
surreal, assim, mas foi uma experiência maravilhosa. E foi ótimo ter assistido você. Aliás, você estava firme, convicto das suas colocações e numa elegância de fazer inveja, né? Ah, muito obrigado. Estava muito nervoso também, né? Alguns amigos falaram, ah, você não transpareceu, mas eu estava nervoso. Acho que eu nunca bebi tanta água em Não? toda a minha vida. Eu bebi muita Ah, água. Mas depois eu me tranquilizei e tudo mais. Mas foi maravilhoso, foi uma aí experiência relaxou e maravilhosa. foi tudo bem. Foi uma experiência maravilhosa. Incrível. Quero saber de você um pouquinho agora sobre, né, os teus textos. Você tem um livro de contos, né, Solidão e Outras Companhias, e recentemente você lançou um livro chamado Escobar. Exato. Queria que você falasse sobre as tuas obras literárias. Perfeito. Então, é o meu primeiro livro, é um livro de contos, que é o Solidão e Outras Companhias, que ele foi finalista do Prêmio Rio de Literatura antes dele ser publicado. E aí eu sempre gosto de pontuar essa questão dele ter sido finalista, porque esse prêmio, né, que é um prêmio que surgiu, se eu não me engano, em 2015, né, através da Fundação Seis Gran Rio, ele foi extremamente fundamental para eu construir, né, essa minha carreira literária e tudo mais. Porque até então eu fiquei 4, 5 anos ali burilando, né, escrevendo um amálgama ali de narrativas curtas e tudo mais, porém sem saber, né, se de fato tinha alguma qualidade literária e tudo mais. No primeiro livro a gente sempre tem muita insegurança, né? A gente, pelo menos eu fui trabalhando com várias técnicas discursivas e tudo mais, então eu tinha muita insegurança com relação à minha própria escrita. Quando eu vi o meu nome no jornal o Globo e tudo mais, lá na lista dos finalistas, né, na categoria Novo Autor Fluminense, eu fiquei 24 horas em estado de choque, né? Recebendo mensagem pra caramba dos amigos, etc e tal, mas eu não estava levando muita fé, até porque eu escrevi esse original, na época era um original, assim, nos últimos minutos do segundo tempo, né? Um amigo meu me ajudando ali e tal, eu achei que nem tinha escrito, na verdade, e meses depois veio um amigo meu me ligar falando, olha, Marco, que bacana e tal, você tá finalista de um prêmio. Eu falei, como assim, né? É quando eu me vi lá, eu falei, poxa, que coisa boa. E foi através, não fui o vencedor do Prêmio Rio, só fui finalista, mas foi através desse prêmio que eu consegui a minha primeira editora, que é a 8,5, né? E é um livro de contos que aborda a questão justamente do indivíduo dentro de um contexto de estranhamento, de lacunas, de indagações consigo mesmo, né? Essa pergunta que é uma pergunta filosófica de muito tempo, né? Quem sou eu? Onde estou? Né? E é um livro que fala sobre essa questão de deslocamentos, né? Deslocamentos, estranhamento, e ao mesmo tempo é um livro que fala sobre a própria busca da voz narrativa, né? Que era a minha busca naquele momento, né? Trabalhando com diferentes técnicas e tudo mais, né? Ele foi muito bem assim recebido pela crítica e tal, teve bastante espaço nos veículos de comunicação, né? Nos jornais, revistas, sites e tudo mais, né? E que obviamente teve uma influência por conta desse meu trabalho como jornalista, como crítico literário, isso acabou ajudando, na verdade, na própria divulgação do livro, né? Mas depois veio o Escobar, que é um livro que eu lancei este ano, né? Em abril deste ano, que já é um livro mais maduro, quando eu falo mais maduro, é mais consciente, né, com relação ao fazer literário e tudo mais, que eu tive mais confiança, e que eu realmente planejei, né, um livro todo muito bem planejado. Então, eu passei muito tempo, na verdade, escrevendo, reescrevendo, 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 até chegar
aonde ele chegou, embora eu não costume muito ler as minhas coisas, né? Eu sou um camarada muito crítico, sobretudo comigo mesmo. Eu sou muito crítico com os meus próprios textos, então a partir do momento que eu publico alguma coisa, eu não procuro me reler, né? Porque, enfim, eu tenho esse certo problema de de achar que eu faço de fato um bom trabalho, né? Essa coisa toda. Eu gostaria de ter essa autoestima que alguns escritores têm, de falar, olha, pô, que bacana, etc e tal. Eu sempre tenho um estranhamento, né? A minha vida ela é toda baseada no estranhamento. Não sei se tu percebes, né? Toda hora eu falo Estou muito. percebendo. Então é sempre um estranhamento. E eu E tenho um tô pensando, estranhamento também de escrita. Então é isso. se o crítico Marvel Câmara não é muito rigoroso com o escritor Marvel Câmara. Talvez o crítico Marvel Câmara seja muito mais rigoroso com o escritor Câmara do que com os outros escritores. Com os outros escritores, é verdade. Eu Bom, acredito que o sim. Wisner Fraga leu o teu livro, né? É um escritor, é um crítico também, e ele aponta alguns índices importantes, como a escrita fragmentada, algo labiríntica, domínio de técnicas do conto, do teatro, né, a ideia emblemática e simbólica da busca pelo pai, e aponta também como um dos índices importantes referência a autores como Pedro Nava, Silvia Plath, a ideia do suicídio como um dos caminhos possíveis para a constituição ou para a derrocada da personagem. Então, quando o teu leitor for se deparar com Escobar, é um livro que vai, de alguma forma, apontar para um novo padrão de escrita, ou seja, um gênero híbrido. Como é que o teu leitor vai perceber essa obra? Uma novela? Vai encontrar narrativas dentro de narrativas? Fala um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, né? É porque assim, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande para falar sobre a minha própria obra. Eu fico meio assim, falei, poxa, como é que eu vou falar da minha própria obra, né? Uma coisa meio. Mas assim, a ideia, na verdade, foi estabelecer um jogo labiríntico com o leitor, né? Tanto que a capa do livro, né? Ele tá aqui, ele é um labirinto, Uhum. né? Então, desde o início, né, do livro, quando você abre, você tem, na verdade, o conceito, né, de labirinto, que foi tirado, inclusive, do dicionário Aulete. Então, é um labirinto semântico, né? É um labirinto que o corpo textual ele tenta desenhar, na verdade, toda essa desordem que acontece dentro da subjetividade do narrador, que é o Escobar. Então eu quis, na verdade, desenhar a narrativa conforme fosse o fluxo de consciência desse meu personagem, né? E o modo do qual ele estava vivendo naquele momento, né? Aquele momento de crise que ele tem após a perda de um amigo. Então eu fui conversando com o meu editor sobre essa possível forma de narrar, e ele foi entrando na minha e tudo mais, né? E aí saiu isso. E aí essa hibridação dos gêneros literários, etc e tal, foi acontecendo, né? Assim, de uma forma muito às cegas, e fazendo um diálogo ali com outros formatos de mídia, né? Fazendo um diálogo com o cinema, com a televisão, com o teatro também. Tem uma coisa da encenação, tanto que os capítulos eles são divididos ali em cenas, né? Então tem tudo isso. É um grande domínio, né, da escrita, um grande domínio dos gêneros que você emprega para produzir esse livro. Deixa eu perguntar a você, agora vou me dirigir ao crítico literário, né? Fiquei curioso para saber de você se em algum momento, ao escrever a crítica sobre uma determinada obra, o autor da obra, a autora da obra, enfim,
tenha falado, caramba, mas pegou muito pesado comigo agora. Já aconteceu do autor ou da autora responder a uma crítica feita por você a respeito de uma obra? Na verdade, não. Assim, como eu estava conversando contigo nos bastidores, eu não sou um tipo de crítico que tenta apontar falhas na narrativa. Eu acho que não existe um livro ruim, né? Eu acho que existem livros que têm problemas, etc. E tal. Todos os livros eles passam por problemas. Até Flaubert, com Madame Bovary, que é dado aí como a narrativa perfeita e tudo mais, ele tem seus problemas ali, né? Um ritmo um pouco arrastado e tudo mais. Muito em voga por conta do realismo mesmo, né? Que queria pintar as cenas, o detalhismo, aquelas coisas todas. Eu gosto de estabelecer um diálogo, na verdade, entre eu, a obra e o leitor. Então, nunca tive esse tipo de problema com escritores, não. Por mais que eu sinalizasse um problema ou outro, mas eu sempre, na verdade, sempre tentei abordar as qualidades do texto de uma respectiva obra. Acho que falhas todos os livros têm. Eu, particularmente, não conheço nenhum livro que seja 100% perfeito. Até o Joyce e tudo mais, a Clarice Lispector, Dostoiévski, enfim. Eu não tento muito me ater às falhas. Muito pelo contrário, eu tento, na verdade, achar a potência que há num determinado capítulo, numa determinada frase. Então, eu nunca tive problema nesse sentido. E eu também sempre fui um crítico muito mais pautado com a questão da historicidade, né? Da historiografia da literatura, não só brasileira, mas mundial. Sempre gosto de fazer uma abordagem, pegando obras do passado, trazendo para o presente, fazer um trabalho de literatura comparada, né? Então, eu tomar nesse lugar de estabelecer um diálogo, uma ponte com o leitor e não de ficar apontando ali, olha, tem erro aqui, tem isso, aquilo. Eu acho que o papel da crítica é justamente estabelecer um diálogo, né? Ivelto, não te Oi? ouço. Estou te Falou ouvindo um pouquinho agora. para mim aqui, só. A conexão Voltou? Você a conexão está bem me ouve? mediana. Estou te ouvindo agora. A conexão está estável, né? Está bem Tá. estável. Eu queria perguntar para você se... Você me ouve? Uhum. Estou te Eu ouvindo. queria perguntar a você se você poderia comentar sobre uma possível diferença entre a crítica que se faz na academia, nos bancos da universidade, e a crítica que se pratica na grande imprensa ou nos jornais e suplementos especializados em literatura. Existe uma Ah, diferença? total, total. A primeira diferença está ligada talvez à questão midiática, né? A crítica literária que é feita nos grandes veículos, né? Uma Folha de São Paulo da vida, um Globo, ela está muito galgada, na verdade, em quem está sendo a bola da vez, né? Ou quem está sendo publicado numa determinada editora XYZ. E a crítica acadêmica ela está muito mais voltada para a obra em si. A outra questão é que, infelizmente, a crítica acadêmica ela está muito fechada à própria universidade, né? Aos seus próprios pares. Então, a gente tem ali pesquisas maravilhosas, análises super interessantes de obras, não só contemporâneas, mas obras clássicas, mas que não tiveram um engajamento aí de público e tudo mais, sendo que essas análises, essas críticas, elas não chegam, na verdade, nesse grande público, né? E eu acho que a diferença está aí, né? Acho que, quer dizer, uma crítica ela está mais voltada à questão da mídia, né? E essa outra crítica literária que é feita nas universidades, ela acaba meio que se fechando ali, né?
entre os seus próprios pares. Entendi. Entendi. Para fechar essa questão relacionada ao papel do crítico, a tua atuação como crítico, me ocorre também perguntar a você se você partilha da ideia de que hoje exista menos espaço, né, nos jornais, nos veículos de comunicação, para o exercício da crítica ou para a divulgação de projetos literários, de publicações, ou se, na verdade, a internet e as redes sociais é que fizeram uma mudança nesses paradigmas. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, é uma boa pergunta a ser feita. Eu acredito que houve uma revolução muito grande, né, com o advento aí da internet, sobretudo com relação às redes sociais, né, a inserção do YouTube, todas essas plataformas que existem nos dias de hoje. Mas eu acredito que essa minguação que tem ocorrido dos cadernos culturais, nos grandes veículos impressos, tem acontecido, sobretudo porque literatura não é uma coisa que se vende tanto, né? E eu não sei se o grande público sabe, né? Mas os jornais eles vivem também de anúncios, né? Então cada página é um anúncio que o jornal ele precisa vender, ele precisa ser rentável, etc. e tal. E as pessoas não consomem muito essa questão de crítica literária, matérias ligadas à literatura, é uma coisa muito voltada para escritor, entre escritores, né? Quer dizer, é um escritor que lê o outro escritor, que lê o outro escritor e assim vai, né? E é basicamente isso. Na verdade, jornal, imprensa, tem muito de publicidade, muito de dinheiro, de business, né? E a cultura, sobretudo a literatura, ela fica um pouco outsider, né, nessa questão. Por outro lado, por conta de toda essa globalização que a internet gerou e tudo mais, a gente vê aí outros espaços, né, trabalhando com uma nova crítica literária que não está só pautada no texto propriamente dito, né, mas sim num vídeo. Quer dizer, eu posso gravar um vídeo aqui e falar sobre o seu livro de poesia, né? E através do meu engajamento, através da minha influência, conseguir angariar leitores para ti e tudo mais. Eu acho isso fantástico, né? Hoje em dia nós temos a figura dos booktubers, né? Que tem trabalhado também como críticos literários e tudo mais, que tem engajado uma moçada para ler desde Goethe, né, a um Itamar Vieira Júnior. E acho demais, né? Eu não encaro essa questão da ausência de uma crítica literária ou de um espaço nos grandes. Eu não vejo isso de uma forma negativa, não. Eu acho que, muito pelo contrário, tem espaço. Pode não ter espaço ali no jornal tradicional, né? Mas a gente vai encontrar no YouTube, a gente vai encontrar nos blogs literários, né? O problema é que as coisas vão mudando, né? Então a gente precisa ressignificar, né, esses novos espaços e não ficar muito preso ao clássico, né? A gente tem que ser de vanguarda sempre, né? À frente e tudo mais. Eu acho que é isso. Perfeito. Achei ótimo. Achei ótimo. Você sabe que a gente está no mês, entre as questões que a gente discute no mês de outubro, como, por exemplo, Outubro Rosa. Outubro, tradicionalmente, é o mês em que as pessoas costumam render homenagens aos seus professores, né, aos seus mestres, às suas mestras, enfim. E você, além de escritor, né, de jornalista, de crítico literário, é um professor atuante, é um professor cativante. Mas eu quero te fazer uma provocação. Eu já vi, sei lá, uma dezena, e recolhi, né, na pesquisa para essa nossa conversa, pelo menos uma meia dúzia de fotos suas de sala de aula, em que o quadro está tomado de ponta a ponta de referências de literatura, de obra, de autores, de contexto, de análise de personagens. Como é que os teus alunos lidam com o professor que vai de ponta a ponta no quadro? Como é que essa aula é construída? Olha, por incrível que pareça, eu tenho uma relação muito bacana com os meus alunos, muito amistosa.
E eu acho que essa troca só se dá porque eu respeito muito eles. Respeito eles enquanto cidadãos, enquanto jovens e tudo mais. Eu nunca entrei numa sala de aula para tentar, de alguma forma, fazer, sei lá, do meu conhecimento, algo, sabe, olha, é isso e tudo mais. Não, eu acho que eu estou na sala de aula para compartilhar, para ser professor e ser aluno. Eu acredito que eu seja muito mais aluno do que professor, porque eu aprendo muito assim com os meus alunos. E eu falo sempre isso para eles, e todo final de aula eu tenho meu jargão que inclusive os meus alunos copiam, que é gratidão, né? Porque eu sou muito grato, na verdade, por essa troca. Com relação ao quadro tomado, né, de informações e tudo mais, sempre quando eu entro em sala de aula é uma sensação assim muito esquisita, né? Eu sinto que eu sou tomado por alguma coisa assim, né? Eu fico completamente cego, mergulho de cabeça ali na disciplina na qual eu estou inserida, seja de língua portuguesa, literatura, produção textual, né? Eu fico meio que cego e eu acho que existe um momento de impregnação, né? Porque daqui a pouco tá todo mundo na minha, né? Então, por mais que seja muita coisa, tem alguns alunos que falam, caramba, professor, o senhor escreve muito, etc e tal, mas está todo mundo ligado na minha, né? E eu acho que é isso, acho que vai muito dessa questão do meu amor, quer dizer, eu tô entregue ali em sala de aula, né? Eu tô 100%, 101% para eles, né? E eu me reencontrei enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto homem, dentro da sala de aula. Quer dizer, meu irmão tinha razão, meu irmão estava online aí, eu não sei se ele está mais, né? Que quando eu passei no Como é o curso nome de dele? letras, no Fala o nome do vestibular, ele irmão. falou, faça letras, faça letras. Eu não quero ser professor e tudo mais. E acabei depois fazendo o caminho tudo de novo, né? Fui fazer letras, etc Como e é o nome tal. dele, Marvel? É Otávio, Como é o Otávio nome do teu irmão? Dantas. Otávio Otávio. Dantas. Otávio, um visionário. Aproveito para mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo. Tem um querido professor, um mestre, um exemplo também, que é o professor Manuel Varez, está nos assistindo, está comentando aqui no chat. Muito bom, né? Concordando e elogiando aí a sua fala sobre o magistério. Mas então teu irmão tinha razão, a sala de aula é o teu Olha, espaço. é o meu espaço, é o meu espaço, é o meu lugar no mundo. Eu acho que eu não tive mais essa questão do estranhamento, desse me sentir um outsider, né, um sem lugar, depois que eu me descobri em sala de aula. Quando eu me descobri professor, calma aí, opa, eu estou me vendo, tem um espaço para mim, esse aqui. Então, foi assim, foi um momento mágico, né? Um momento mágico assim da minha vida. Eu achei que eu não fosse conseguir dar uma aula no primeiro dia. Eu fui chamado para dar aula no Miguel Couto, né? Lá na Tijuca, um professor de literatura e produção textual. Um dia antes, assim, eu tive uma ansiedade absurda e tal. E aí a minha namorada na época falou, não, Mar, você vai dar aula assim e tal, você tem uma baita formação e não sei o quê, você tem conhecimento. Eu falei, não, mas eu não vou conseguir e tudo mais. Aí eu fui, encarei a sala de aula. Quando terminou a aula, eu falei assim, meu Deus, mas já acabou, mas eu quero mais. Como assim, meu Deus? E aí foi um momento assim de realização. E detalhe, né? Eu tive uma epifania antes, eu nunca falo isso, eu nunca tenho tempo para falar com os meus alunos, né? Eu falo que foi uma manifestação divina e tudo mais, mas eu não me aprofundo muito. Na época, eu trabalhava como assessor de imprensa da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAITEC, né? E no meio do ano, eles sempre abrem concurso público para os alunos, né? Porque os alunos que estudam no ensino médio na FAITEC, eles precisam fazer uma prova para poder estudarem nas escolas da FAITEC. E nesse dia eu trabalhei como fiscal de prova e tudo mais, né? E aí eu tinha que dar o parecer para a turma. E nisso, quando eu fui dar o parecer, quando eu vi aqueles jovens frente a mim e tudo mais, com aqueles olhinhos brilhantes, foi um momento assim meio estranho, que eu falei assim, caramba, mas eu já vivi isso aqui, né? Isso, eu tô aqui na frente, foi uma sensação muito esquisita, de verdade, assim, por tudo que é mais sagrado.
uma sensação de tipo assim, sabe quando a cena ela meio que vai paralisando e você fala assim, calma aí, eu já vivi essa situação, mas eu nunca tinha sido professor na minha vida. Já, na faculdade de comunicação, os professores eles já me falavam, Mário, faz um mestrado e tudo mais, o seu lugar é na academia, né? Que é a visão que o professor tem, mas na época eu muito novinho, eu não sei o que eles estão falando, né? Tipo, nem sabia direito que era mestrado, queria ir para redação, né? E aí eu tive essa epifania e tudo mais, eu fiquei meio assim, ué, gente, será que é isso mesmo? Será que o meu lugar é na sala de aula e tudo mais? Né? Eu já tinha feito uma pós-graduação em estudos linguísticos e literários e tal, né? Eu falei, não, vou fazer o curso de letras, até porque tinham coisas que eu não dominava, né? Até porque eu vim num curso de comunicação, né? Eu não vim num curso de letras e tudo mais. Fui fazer o curso de letras. Até alguns amigos meus da área falaram, você é louco de fazer letras e tudo mais, não sei o quê, né? E quando eu tive a minha primeira experiência de fato como professor, foi um momento assim de encontro. Quer dizer, foi um momento de felicidade. Apesar de todos os problemas inerentes à profissão, né, com relação a salário e tudo mais, né, que você sabe como que é, porque você também é professor, né? Mas eu, particularmente, eu me encontrei e eu sou um professor apaixonado. Eu acho que isso fica muito explícito para os meus alunos, né? Eu estou ali na sala de aula Uma relação muito bonita. Eu me divirto bastante, de modo que fica essa troca, né? Tem momentos ali que eu sou professor, que eu sou aluno, professor, aluno e tudo mais, né? Eu acho que é isso, professor é ser aluno o tempo todo. A partir do momento que você se coloca ali como, olha, não sei o que e tal, não, né? Você tem que falar de igual para igual, né? Olhar no olho dos alunos e tudo mais, acho que isso faz a diferença. Porque o jovem, ele sabe, na verdade, quando o professor está ali entregue, quando o professor está ali dedicado, eles têm essa visão. Perfeito. O professor Alvarez está dizendo aqui no chat, a sala de aula entra no professor e não o contrário. Exatamente. É o espaço. É o espaço realmente da realização. E eu brinquei com a ideia do teu quadro, porque o teu quadro é um quadro de celebração, porque é o pensar, é o sentir, é o conceito teórico, é a interação, está tudo ali registrado. Quem está assistindo, quem for assistir no futuro, procure lá nas redes sociais, no Facebook do professor Marvio Câmara, tem algumas fotos do quadro. Gente, é detalhado o ponto da aula, é tudo explicado, é tudo comentado, tem umas setinhas, tem umas canetas coloridas, tem os sublinhados, a letra é uma letra bonita, quer dizer, pelo Facebook, vendo a foto, você consegue também saber o tema da aula daquele dia e a cara de felicidade, a alegria que as pessoas que estão ali na sala de aula, no momento do registro fotográfico, exibem, né? É uma celebração da língua portuguesa ou do conteúdo de redação ou de literatura que está sendo trabalhado ali. Então, parabéns, realmente, como é o mês do professor, conversar com o professor, eu tenho conversado muito com professores e professoras aqui, mas especialmente nesse mês de outubro, encontrar colegas de profissão que são um exemplo de dedicação, de amor e respeito aos seus alunos, é realmente um momento de homenagear a todos os grandes professores e professoras, a nossa categoria tão sofrida em alguns aspectos, como o Marvio lembrou muito bem, mas que faz a diferença na vida de tanta gente. É isso, é isso. Tá E assim, para completar minha fala, eu acho que dentro da sala de aula eu consegui angariar, na verdade, todo o meu trabalho, né? Seja como escritor, crítico, jornalista, porque eu estou trabalhando com a linguagem, né? Trabalhando com a linguagem. Eu estou falando de literatura, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de gramática, eu estou falando de coesão e coerência, eu estou falando de temas sociológicos e tudo mais. Então, quer dizer, eu uni o útil ao agradável. E eu acho também que a minha experiência como comunicólogo, né, como jornalista, ele acabou trazendo um plus para mim dentro de sala de aula, né? Então, é isso. E agora está partindo para a filosofia também, né, Marvio? Filosofia, pois é. Então, a questão da uma jornada e tanto. Pois é, a filosofia surgiu, na verdade, por conta das minhas aulas de produção textual.
porque eu trabalho muito com temáticas sociológicas com as turmas do ensino médio, né? Sobretudo do terceirão, e a galera que vai prestar concurso público também. Então a gente constrói toda semana conhecimento em cima dos temas e tudo mais, e aí eu trago também minhas referências e tudo mais. Eu falei, poxa, por que não, né? Fazer uma faculdade de filosofia, etc., já que eu falo tanto de Platão, Schopenhauer, Nietzsche, Sócrates, etc., né? Por que não, né? E tá sendo uma maravilha, está sendo uma delícia. Eu não estou fazendo essa licenciatura para ser um filósofo, né? Nada disso não, né? Mas para dar uma continuidade, uma extensão, na verdade, de tudo que eu tenho feito, né? E para somar também em sala de aula, até em termos de conhecimento, ter mais embasamento teórico e tudo mais, porque eu sou da área de comunicação e de letras, né? E é claro que pelo fato de eu gostar muito de ler, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu acabo meio que amalgamando tudo, né? Excelente. Bom, Marvel, a gente está chegando ao final, né, do nosso encontro. Quero muito agradecer a você. Mas já? Quero aproveitar a sua presença. Passou rapidinho, muito né? rápido. Quero aproveitar a sua presença para convidar as pessoas que estão nos vendo, né, para nos assistirem na próxima segunda-feira. Eu vou conversar com o querido professor Wilton, né, uma figura muito conhecida na educação em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. É cantor, é ator, enfim, é uma figura ligada a todo o movimento e a cena cultural de Campo Grande, e um querido amigo nosso que vai conversar com a gente sobre o filme Ben-Hur. Claro que ele vai falar da carreira dele, né, de projetos culturais, enfim, mas escolheu falar sobre o filme Ben-Hur. Marvel, ouvir você é realmente motivo de alegria, de encantamento, de entusiasmo, né, de reencontrar questões importantes da nossa profissão de professor, e é realmente uma aula, né, de simplicidade, de carisma, de comunicação, como você tão bem fez ao longo de toda a nossa conversa, e em todo o processo que antecedeu esse momento, sempre solícito, sempre gentil em atender, nos orientando o tempo todo. E eu sei que você amanhã, logo cedo, tem um compromisso num projeto importantíssimo, que é o projeto Migra, do professor Leonardo Tonos, da Sorbonne. Você vai estar participando, vai estar falando, né, sobre questões importantes relacionadas aos movimentos migratórios, literatura, enfim. Então, quero agradecer muito você ter cedido um tempo da tua agenda para essa nossa conversa, dizer publicamente mais uma vez da minha admiração, da minha gratidão para pegar emprestado essa palavra que para você é tão cara e que, nesse momento, diz muito do meu sentimento em relação a esse momento que você proporcionou com a tua história de vida, com a tua carreira, falando da tua obra. Então, agradeço muito a você e abro espaço, então, para suas considerações finais. Muito obrigado. Olha, a recíproca é verdadeira, tá, Erivelto? Eu agradeço imensamente pelo convite. Parabéns por esse quadro. Eu assisti alguns quadros que você fez com outros escritores, professores, enfim, a essa galera ligada às humanidades, né? E foi uma felicidade enorme, tanto que, para mim, tinha se passado o quê? 10 minutos, né? E já se foram o quê? Uma hora, já tem quase uma hora de conversa. Hora. Maravilha, foi uma alegria para mim, foi uma brincadeira aqui, muito gostosa. Eu agradeço imensamente aí ao convite, tá bom? Um abraço, querido. Um abraço a todos que assistiram, que irão assistir. E espero que eu tenha respondido à altura, né? Porque eu sempre fico achando que eu nunca respondo nada à altura do entrevistador. Foi maravilhoso. Muito obrigado a você. E até, não é assim que terminar a pandemia, até um encontro presencial, para a gente poder se encontrar presencialmente, se abraçar e trocar mais ideia. Muito obrigado e até breve. Com certeza. Um abraço, querido. Gratidão. Boa noite. Abraço para você. Fica bem. Tchau.